Fala casais, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa série de vídeos sobre as parábolas de Cristo e as finanças de um casal. Nesse vídeo nós vamos esmiuçar, olhar com cuidado, com zelo, a parábola dos talentos. Uma parábola muito conhecida e que traz conceitos e princípios milenares, princípios de Cristo sobre gestão financeira, administração financeira na vida de um casal. Essa parábola tem muito a nos ensinar como casal, como família, como mordomos do reino dos céus, e isso será de grande valia para a sua jornada como cristão, como alguém que crê nas parábolas, na palavra de Deus e quer viver segundo a vontade de Deus com as suas finanças. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP, e estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E você e a sua família fazem parte desse projeto. Então, se vocês querem receber conteúdos com princípios cristãos sobre planejamento financeiro, organização financeira em casal, investimento em propósito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo desse canal. Deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais casais e mais famílias também. Pega a sua Bíblia, porque essa parábola de hoje está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 25. E diferente dos outros vídeos que nós já fizemos das parábolas, nessa parábola especificamente, nós faremos a leitura de alguns textos, alguns versículos, e juntamente com a leitura, esmiuçando aqui o que a palavra vai nos falar, nós traremos já os princípios, já a aplicação prática na vida financeira do seu relacionamento. Isso vai ser muito precioso, muito importante, então vamos juntos, versículo a versículo, e já trazendo os princípios, a reflexão sobre essa parábola e o que Jesus quis nos ensinar, quis nos dizer, deixar de mensagem sobre dinheiro à luz desta parábola. Mateus 25:14 diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Aqui ele está dizendo bens, e os talentos representam quantias monetárias. Então pense nesse princípio: o seu senhor foi embora, mas deixou com você responsabilidades, recursos para administrar. Deixa eu te fazer uma pergunta: o seu senhor também foi e vai voltar? Esse mesmo senhor que veio a esses servos da parábola é o mesmo que você está aguardando? Então guarde essa reflexão e começamos a nossa parábola. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. A cada um segundo a sua capacidade. Quanto das nossas orações e pedidos genuínos e verdadeiros a Deus para aumentar os nossos recursos e riqueza, salário, bônus, bonificação, mais renda, mais faturamento, mais dinheiro, o quanto disso nós teríamos de fato necessidade e capacidade de administração? Você sabe que quanto maior a responsabilidade, maior os recursos, maior também será a sua responsabilidade. Quanto mais bens você possui para cuidar com excelência, a excelência de Daniel, de tudo que o Senhor te deu, maior será a sua responsabilidade e trabalho. Mas o ponto é, existe capacidade de fazer bons investimentos, bons empreendimentos, ou aquele recurso que é novo e que entrará sobre a sua casa, sobre as suas mãos, é simplesmente para saciar uma necessidade humana, carnal, um desejo que é insaciável de consumo, de cultura, de bens, de atualizações que sequer vão alcançar a vida do nosso próximo. Começa e termina em nós. Essa parábola é muito clara. Ele deu porque ele conhece não só o coração, mas a capacidade também. O coração foi provado com recurso, mas a capacidade já era dada a partir do conhecimento do seu Senhor. Então o Senhor nos dá conforme a nossa capacidade. E a Bíblia sempre vai nos provar, com aquilo que temos recebido hoje, conseguimos ser gratos, conseguimos ser felizes, independente do quanto temos ou de como está a nossa conta corrente, ou a nossa felicidade está atrelada ao dinheiro. Se a nossa felicidade é ao dinheiro, está atrelada aos recursos e ao dinheiro, quem é o nosso Senhor verdadeiramente? Essa parábola nos faz refletir muitos princípios. E ausentou-se e logo foi para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, os granjeou outros 5 talentos. Então a capacidade foi utilizada no seu máximo.
Os 5 talentos que foram recebidos, eles foram 100% multiplicados. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Versículo 18. Mas o que recebera 1 foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Uma coisa é certa, na vida financeira de um casal precisa existir prestação de contas. A prestação de contas de um casal é o preparo, o pré-anúncio da prestação que nós teremos ao nosso Senhor. Se não queremos prestar contas da vida financeira ao nosso cônjuge, à esposa, ao marido, se não queremos ter essa prestação de contas, queremos viver como pessoas independentes, não podemos pedir ao Senhor que nos abençoe mais, porque Ele não nos abençoa para a nossa própria independência. Ele nos abençoa para então sermos responsáveis por isso, multiplicarmos esses talentos e prestarmos conta. E como nós já falamos aqui em outras parábolas, o dinheiro sempre vai testar, vai sempre provar o nosso coração. Então, quando um casal não presta contas, enganoso é o seu coração, a chance dele cair em tentações, em armadilhas, a chance dele cair em ciladas feitas pelo diabo é muito grande. É enorme a chance desse casal cair e se perder pelas ciladas, porque o seu coração é enganoso. As suas decisões, sem esse ambiente seguro de prestação de contas e cuidado do dinheiro dentro de casa, é um grande risco para o seu relacionamento. Então o Senhor volta e faz conta com eles. Prestação de contas. Homem, honre a sua esposa, prestando contas, dando satisfação, dizendo o destino do dinheiro que está acontecendo na sua casa. Mulher, honre o seu marido, não faça escondido, seja fiel, seja justa, faça com transparência aquilo que é preciso e necessário, mas 100% de transparência na sua casa, no seu lar e no seu relacionamento. Então o Senhor se aproximou, versículo 20, do que recebera 5 talentos e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 talentos que os granjeei. Isso daqui é muito poderoso, porque esse nosso anseio de sempre querer mais está sendo provado o tempo inteiro com aquilo que já temos. Se somos capazes de multiplicar 5, estamos sendo provados em capacidades, competências, habilidades, somos provados e levados a um próximo nível. E esse próximo nível nos dá a responsabilidade de cuidarmos de mais. Nós não conseguiríamos aumentar o nosso nível de capacidade sentados num sofá confortavelmente, acomodados numa zona de conforto. Para conseguirmos avançar, precisamos estar em movimento, multiplicando aquilo que o Senhor já nos deu, colocando em prática a capacidade que Ele nos deu de sermos bons gestores, administradores com o que temos hoje. Então esse servo houve a sua multiplicação. Antes de continuarmos esse texto, olha só, eu vou deixar para você aqui um link das outras parábolas, a parábola do servo infiel. Essa parábola mexeu muito comigo e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e a saúde financeira do seu relacionamento. Dê continuidade a essa jornada das parábolas que eu tenho certeza que você será edificado na sua fé e nas suas finanças. Então o Senhor, versículo 20, se aproximou do que recebeu 5 e falou isso. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E olha aqui como essa parábola, ela tira essa percepção de que Deus se importa com quantias monetárias. Porque para o Senhor, 5, 2 ou 1 é tudo pouco. Quanto é muito dinheiro para Deus? Você conseguiria responder essa pergunta? Quanto é muito dinheiro para Deus? Ao olhar essa parábola, ele é muito claro e específico. Fostes fiel no pouco. Eu te dei 5, na época eram mais de milhões de reais, convertendo a moeda de hoje. Era muito dinheiro aos nossos olhos humanos, mas para Deus isso é pouco. É a gestão, mordomia e responsabilidade com que Ele nos confia, independente da quantia monetária. Pode ser o salário mínimo ou 1 milhão de reais. Você é fiel com o pouco que Ele te confiou. E o Senhor lhe disse: bem, servo bom e fiel. E chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse o Senhor: entregastes-me 2 talentos, eis que os granjeei em outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia,
que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-me: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-vos, pois, o seu talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola nos fala sobre recursos, sobre consequências, sobre decisões. Esse servo que recebeu um talento, ele tinha capacidade de multiplicar. O Senhor só nos dá porque Ele já nos confia. A confiança vem antes do recurso. Você pode receber milhares de recursos, você só o recebe porque o Senhor confia na sua capacidade. E esse servo recebeu. Só que a sua percepção, talvez hoje no mundo atual, a sua comparação com outros casais, a sua mentalidade de vítima, de escassez, de o meu é muito pouco, eu não consigo, só isso, não dá para fazer nada. Essa mentalidade escassa tantas vezes, medrosa, faz com que você enterre os talentos que o Senhor te deu. E aí eu te pergunto, casal, hoje, se o Senhor voltasse, o que você entregaria a Ele? Talentos multiplicados ou uma conta negativa? Ou um cartão de crédito estourado? Onde você está enterrando esse talento? E por que isso é tão importante? Nós temos uma população com mais de 70 milhões de pessoas endividadas atualmente. Isso significa que nós estamos enterrando os nossos talentos. Estamos enterrando aquilo que deveria ser multiplicado, estamos não guardando ou sequer investindo para devolvermos com juros ao Senhor, mas simplesmente vivendo pelos nossos próprios prazeres. Se hoje você está assistindo esse vídeo e está vivendo exatamente essa situação, tome um posicionamento. Como cristão, como um casal que ama ao Senhor, se posicione diante dele. Diga ao Senhor os seus desafios, as suas dívidas. Até hoje você enterrou o talento, mas a partir de hoje, da consciência, da mentalidade transformada, vocês decidem construir e viver uma nova história. Uma nova história de tomada de decisão, uma nova história de aprender sobre investimentos, sobre gestão, sobre gastos, viver uma vida que seja factível de fato a realidade de vocês para essa estação e para esse momento. Sejam fiéis ao Senhor, não enterrem esse talento, não escondam esse talento, porque no dia de prestarmos contas, se formos infiéis ou inúteis, como disse a própria parábola, onde seremos lançados? Há uma grande responsabilidade diante das nossas vidas e diante do Senhor com tudo que Ele nos tem confiado. Somos mordomos. Todo recurso que o Senhor nos dá é um recurso que antes da eternidade já estava preparado, antes de estarmos aqui na eternidade, já estava preparado para que nós, como filhos de Deus, pudéssemos acessar o recurso e manifestar a vontade de Deus multiplicando esses recursos e não gastarmos com os nossos belos prazeres. Como casal, como família, esse homem, essa mulher precisam se jogar aos pés da cruz, se arrepender dos seus feitos financeiramente, porque ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo de pedir conselho do Senhor, da direção, das decisões, da gestão, do conselho financeiro que o Senhor tem para a nossa vida, para lidarmos bem com os talentos que Ele nos confiou, sermos gratos, vivermos com contentamento no coração. Aprendi a ser contente com pouco ou com muito, na pobreza, na riqueza, na cadeia ou fora dela. Aprendi a ser contente, não é o dinheiro que define minha alegria, não é o dinheiro quem define o meu status como família, como homem, como mulher, não é o dinheiro quem nos define, o dinheiro é apenas um servo. Só que se ele estiver no lugar do Senhor, nós teremos medo de sermos quem somos, medo de multiplicarmos esse talento, porque o dinheiro é o nosso Senhor. E se nós usarmos de forma errada, esse medo, essa avareza vai nos dominar, o medo vai nos dominar, e ao invés de exercermos generosidade, multiplicação e talentos do Senhor sendo multiplicados, estaremos como pessoas que temem o seu castigo, a sua voz e a sua volta. Alegrem-se, porque o Senhor logo voltará e nós prestaremos conta de servos fiéis que fomos a Ele, diante dos recursos que Ele nos confiou. Se posicione como um casal
a partir de hoje. Não é sobre quanto se tem, nem conta bancária, nem quantia de monetária, mas é sobre como está o seu coração, a sua disposição e a sua mordomia de multiplicar, de ser responsável e de transbordar aquilo que o Senhor te confiou. Vou deixar para você aqui a nossa playlist das parábolas. Serão 16 parábolas que vão transformar a sua forma de pensar, enxergar e viver com o dinheiro a partir das parábolas bíblicas. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.